de cruz, ela um dia fugir, onde vai viver mas contém esta cruz, onde
Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo perde o valor se o que Jesus fez na cruz para nós não for amor. Glória a Deus. Assim, ó Pai, queremos apresentar, Senhor, neste momento os louvores e adoração. Obrigado, Senhor. Receba todo o nosso louvor nesta noite. Receba toda a nossa adoração, Senhor. Glorificando, exaltando o único digno de glórias, de louvores, de toda adoração. Se isso não for amor, Senhor, será amor. Se não for amor, Deus, mesmo ali, na dor, na morte ali, Ele olhou para aquele malfeitor da cruz e perdoou e levou ao paraíso. Oh Deus, obrigado, Senhor. Receba toda a nossa adoração nesta noite, nosso louvor e a gratidão, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado e glorificado o nome do Senhor. Salve os meus amados irmãos e irmãs que estão em casa também, na paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos a receber essa maravilhosa presença do Senhor e unção derramada pela sua misericórdia em nós. A palavra que se nos abre hoje para a igreja e a cada um de nós que estamos para ouvir está em Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no versículo 13, que vai até mesmo surpreender a igreja. Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, os irmãos de casa podem estar acompanhando. Será uma breve mensagem, porque estamos cheios já da unção de Deus derramada neste lugar. Foram anteriormente a palavra principal, foram 5 servos de Deus que ministraram para nós antes da live. 4 servos de Deus, 4, né? Exatamente. E a palavra veio se encaixando uma a outra até chegar nessa 5ª palavra hoje. E nós vamos brevemente ministrar para o entendimento da nossa igreja, para todos que estão nos acompanhando. Está escrito assim, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candela e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, aleluia, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para realmente, Senhor, ter total entendimento? Mas pedimos ao Senhor, Pai, venha, Senhor, ministrar sobre nós, ministrar sobre esta palavra e sobre o que já nós aprendemos hoje aqui, Senhor, os teus servos. Venha trazer uma conclusão, Senhor, a cada um de nós, que haja, Deus, o entendimento da tua palavra. Espírito Santo, trabalhe agora nas mentes dos corações,
e que seja para edificação do corpo de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, muitas coisas têm acontecido, né, no mundo hoje atual, as coisas, as circunstâncias, né? Hoje, maravilhados aqui estamos na igreja de uma sequência de palavras ministradas que veio culminar esta palavra de agora, tremendamente como o Santo Espírito de Deus veio operando, através de cada palavra, de cada mensagem ministradas hoje aqui. E assim, amados irmãos, sobre esta palavra, Jesus, ele havia já recrutado os seus discípulos. Hoje nós vamos trazer uma breve mensagem sobre discípulos, discipulado, né? O discipulado. Como que é ser um servo do Senhor? Como que é ser um discípulo de Jesus? O que é necessário? O que é necessário para o que é necessário para ser um servo de Jesus, para ser um discípulo, para que ande ali no que Jesus nos ensinou? Primeiramente, o Senhor Jesus, ele disse, né? Ali nós já ministramos hoje aqui sobre quando ele recrutou seus primeiros discípulos, ele disse que os faria pescadores de homens. Então, o primeiro que os discípulos necessitam, amados irmãos, é aceitar o chamado, obedecer o chamado de Jesus. É o primeiro passo para uma grande obra e ser um bom discípulo. E ele vai falar para nós aqui, ele mesmo estava aqui ministrando, né? No Sermão da Montanha, aos seus discípulos, que os discípulos seriam o sal da terra e a luz do mundo. Como assim? O que quer dizer o sal? O que quer dizer a luz do mundo? Então ele começou a ministrar assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas, irmãos, o sal, porque Jesus comparou os seus discípulos ao sal. O sal, ele tem várias funções. Naquela época de Jesus, ou até mesmo os nossos antepassados, não muito distante, não havia a energia elétrica, não havia geladeira. Então, como que eles iam conservar os alimentos, a carne? Porque era praticamente baseado na carne, né? O alimento do povo, tanto do peixe quanto dos animais. Então o sal era o que dava tanto o sabor quanto o elemento que conservava aquela carne para ser consumida. Porque uma carne, se não refrigerar, vai perder. E o sal, ele tem esse requisito, né, de poder conservar a carne. Então, por isso que ele ministrou sobre o sal, que o discípulo dele era o sal, era o que ia fazer a diferença, era que ia dar o sabor, era aquele que tinha que chegar e as pessoas notarem a diferença. Porque
Experimenta fazer uma comida sem o sal. Não tem sabor. Não é verdade? Agora, existe também algumas revelações sobre isso. Porque o sal, se for demais, ele estraga também o alimento. Não é verdade? Então o sal ele tem que ser temperado ali com... E a pessoa que trabalha ali na cozinha, ela sabe exatamente o tanto de sal que vai em cada coisa, que ela já pegou ali toda a experiência que ela tem. Então Jesus falava sobre isso. Se os discípulos se perdem, se os discípulos não acompanham Jesus, se os discípulos não negam a si mesmos, se os discípulos não estão realmente, verdadeiramente na presença dele, eles são como o sal que fica insípido. O sal insípido é aquele sal que já perdeu o tempero, o sabor dele, não serve para mais nada. Então Jesus está dizendo, para que vai servir se perdeu o seu sabor, a sua essência? Olha só, a essência do sal, não é salgar, não é temperar. Então a essência também do discípulo de Jesus é fazer a diferença no meio deste povo que está perdido nas trevas. E para fazer a diferença tem que ser como este sal, como Jesus disse, para fazer essa comparação entre o mundo e os que não são do mundo, a diferença, porque praticamente não se há diferença mais. O mundo entrou na igreja e a igreja entrou no mundo. Os da igreja estão parecendo do mundo parecendo os da igreja. Então não está havendo mais essa diferença do sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus disse que para nada ia servir quando o sal ele perdeu sua essência, o seu tempero, o seu sabor. Mas por que se perde, amados irmãos? Se perde porque deixa de negar o mundo, deixa de negar a si mesmo, e começa a desobedecer e ser o seu próprio Deus, seu próprio guia, guiado pelo seu próprio ego. O egocêntrico tomou conta das igrejas, de tudo. Hoje não se fala de Jesus em um culto inteiro, só se fala de um pregador que revela, que fala isso, que fala aquilo, que mostra isso, que vem lá de longe, que é famoso. Se fala o culto inteiro disso, se faz uma propaganda, mas não se fala de Cristo. O que aconteceu com a igreja de Jesus, com a igreja primitiva? O que aconteceu com os discípulos de Jesus, que eram sal da terra e luz do mundo? O que tem acontecido conosco, com a nossa gente? O que tem acontecido com os discípulos de Jesus Cristo, os servos de Deus? A Bíblia não mudou, a palavra não mudou, o Evangelho é o mesmo. O Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tudo que está escrito aqui não mudou nada, é a mesma coisa. Mas então Jesus chamou os seus discípulos e estava dizendo: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, a luz tem que aparecer. Mas o que tem que aparecer, amados irmãos, é a luz de Cristo que brilha em nós, não nós brilhando, usando o nome de Cristo. É o contrário, o entendimento tem que ser esse. Porque muitas pessoas hoje estão usando o nome de Cristo, usando a igreja, mas com outra finalidade. A luz hoje está brilhando em si próprio. E Jesus ele vai brilhar através dos seus discípulos, mas aqueles que realmente eles estão voltados para Cristo. Jesus disse ali a Simão Pedro que ele ia ser, e a André, que ele ia ser pescador de homens, pescador de almas, porque eles pescavam peixes, e a partir daquele momento ele ia ser pescador de almas. Então, para que Deus possa operar, o discípulo ele tem que ser humilde, ele tem que ser entregue ao Senhor, ele tem que renunciar a si mesmo.
Vamos comigo ali um pouquinho ali para frente. Lucas 14. Lucas 14. Não vou aumentar muito aqui o tempo não, porque a hora está avançando bastante. Lucas 14, a partir do 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse-lhe Jesus: se alguém vier a mim, 26, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que está dizendo aqui Jesus? Para ser discípulo de Jesus, tem que fazer a diferença no mundo, ser sal desta terra e luz do mundo. E se ninguém está vendo a diferença, não é discípulo de Jesus. Não é que você vai brigar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, não, vai aborrecer. Por quê? Porque vai confrontar com seu próprio testemunho o que você é hoje e o que você era antes. Se não há mudança, se não houve mudança, então não é discípulo de Jesus Cristo. Não há um confronto, porque ninguém está vendo diferença de antes e de agora. Porque o discípulo não negou-se a si mesmo, na sua própria mente, no seu egocentrismo. Ele fala: eu estou fazendo isso, estou fazendo aquele outro, faço isso, faço aquilo, e tal, e acontece, e chove, e cai relâmpago, mas não é nada disso. Não se entregou nem a si próprio, não negou ainda a si mesmo. E ainda também a sua própria vida. Aborrecer a sua própria vida é você padecer por Cristo, pela causa de Cristo. Porque os mártires, eles padeceram pela causa de Cristo. Hoje, o cristão, hoje o irmão, você não pode falar nada. Se você olha um pouquinho diferente, já entrou mágoa e vai embora. Mas os mártires morreram pela causa de Cristo, pagando um preço alto por pregar a palavra de Deus, por seguir Jesus Cristo, por ser um discípulo verdadeiro do Senhor. Hoje você pode pregar a palavra que ninguém vai te falar nada, ninguém vai te matar. Aqui no Brasil não. A perseguição é pequena. Para ser o maior obstáculo hoje do discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo. É o maior obstáculo. É negar-se a si mesmo. Então vai haver um confronto, porque a família talvez é de outra religião, e acontece isso mesmo, porque vai acontecer com Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não eram convertidos. Eles foram acreditar depois que Jesus ressuscitou, que eles foram realmente perceber que Jesus era Filho de Deus. Então, amados irmãos, tem que haver esse confronto. E qualquer que não levar, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que está acontecendo hoje em dia? Não vou levar a cruz, não. Vou ser discípulo de Jesus, mas sossegado, sem cruz, sem nada, sem esforçar, sem fazer nada. Glória a Deus, discípulo de Jesus. Não, mas espera aí, todos os discípulos de Jesus padeceram, sofreram perseguições. Amados irmãos, eu tenho até medo de pregar essa palavra. Como o inimigo se levanta quando se prega uma palavra dessa, para despertar os discípulos. Porque tudo que o diabo quer é que você fique dormindo, para ele entrar, para ele operar na vida, para ele destruir tudo. Mas quando um servo de Deus, um discípulo de Jesus, ele desperta na palavra e começa a ter o entendimento e seguir aquela palavra, ele começa a se fortalecer. É tudo que o inimigo não quer, porque o crente está forte, está fortalecido na verdade, no Evangelho do Senhor, na palavra. E a palavra, quando entra e toma posse, ele começa a viver aquela palavra, e assim começa a
a relucir essa luz do brilho de Jesus na sua vida. E todos começam a falar: olha que mudança, olha o que aconteceu com ele, nossa, olha só como é que ele está. É o sal da terra e a luz do mundo. Começa na sua casa, sua família começa a te olhar: nossa, que diferença, mas não vai mais, nossa, você fazia aquilo, fazia aquele outro, fazia aquele outro. Todos vão falar o que você fazia antes. E ainda vão duvidar muitos. Então essa é a diferença do discípulo de Jesus, que renunciou, que aborreceu o mundo, aborreceu a si mesmo. Porque não é fácil não, irmãos. Quer molezinha para servir a Jesus? Não é não, não tem não. Se está tendo molezinha, não está servindo a Jesus. Simples assim. Está servindo outro Deus. Não é Jesus não, porque vai ter perseguição, vai ter sim confronto, vai ter afronta, irmãos. Vai ter. Porque essa é a obra de Deus. Não tem moleza não. Não tem não. A obra de Deus é assim. E quem tem chamado não recua, não volta atrás. Quem tem chamado, ele não larga do arado. Ele vai até Jesus chamar ele, ou Jesus voltar. Então o discípulo de Jesus é esse, tá? Então deixa tudo lá para trás, negue-se a si mesmo e siga o Senhor. Voltando lá em Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como ele há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa luz aqui também, amados irmãos, olha só, essa luz, ela, muitas das vezes ela está ofuscada pelas circunstâncias da vida. Jesus disse que você é a luz do mundo. Amém? Você é a luz do mundo, amém? Mas quando essa luz não está brilhando, o que está acontecendo? É quando entra tudo isso aqui, ó, que vem todo o vento soprando o contrário, e a pessoa, ela dá aquela esfriada, então aquele sal, ele começa a estar insípido, ele se tornar insípido. Se não despertar rápido, não vai servir mais, e vai ser lançado fora, pisado pelos homens, está dizendo. Presta atenção, amados irmãos, os discípulos de Jesus. Tem duas coisas que acontecem num discípulo de Jesus, num servo de Jesus. Se ele não for um servo verdadeiro, ele vai ser zombado, porque as pessoas vão caçoar, vão zombar, falar: você que serve Jesus, mas olha só, assim, desse jeito, o próprio servo do diabo vai te acusar, vai acusar. Cadê o seu Deus? Você é assim, todo desse jeito aí, mas olha só, você está pior que a gente está aqui no mundão. E quantos tem disso, amados irmãos? Quantos tem disso? Ah, sou de Jesus, sou discípulo, sou servo. Caráter não tem. Palavra, menos ainda. Dando péssimo testemunho, mau exemplo. Como vai ser servo de Jesus? Aí o mundo afronta, fala: mas espera aí, mas cadê Jesus nesse cristão aí? Não tem. Rotulado como cristão. Tem tudo de cristão, só não tem Cristo. Perdão pela palavra. Mas do outro lado, os servos de Jesus, eles vão ser vistos pelo mundo espiritual como verdadeiros servos, porque vai haver um respeito à hierarquia, porque o temor de Deus que o servo verdadeiro tem, e a humildade que ele tem, Deus opera sobre a vida dele. Isso vai ser visível tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. A hierarquia, por quê? Porque você ora e Deus opera. Você manda uma palavra e Deus cumpre. Por quê? Pela sua obediência ao Senhor e à palavra de Deus. Do mesmo jeito que vão zombar aqueles que não querem nada com Deus, que parecem judeus, mas não são, vai haver uma exaltação
ou um respeito sobre aqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, que vem para mim queimando e vem para todos nós. Quer ser discípulo de Jesus? Quer ser pescador de homens? Negue a si mesmo, negue tudo, pega a sua cruz e vamos lá. Vamos parar de tanto mimimi. E vamos ser maduros na fé e na palavra de Deus. Assim será sal da terra e luz do mundo. Amém? Receba essa mensagem, não posso avançar mais em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Deus abençoe a todos aí. O pessoal de casa também. Fiquem com Deus, eu vou estar já desligando a live, a gente está terminando o culto aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Seja luz, seja sal nesta terra. Faça a diferença. Deus abençoe a sua vida.